Nem devia falar isso, porque eu posso ser cancelada, né? Uma rede tão grande. Mas eu tive que autorizar o meu filho, na 7ª série, a não ir mais pra escola. Como assim? Eu fui obrigada. Não. Eu tive que autorizar. Porque ele chegou pra mim e disse assim, tu tá entendendo que eu tô perdendo 5 horas do meu dia numa escola que eu não tô aprendendo nada e que eu tô... Também a gente mora num lugar no interior, né? E o meu filho, ele lê um livro por semana, ele é um autodidata. Nossa. E a escola estava, de alguma forma, trazendo ele para uma média que ele já não estava, né? Então eu acho que a gente vai chegar nesse momento e a gente tem que olhar para as crianças e para os adolescentes e entender onde é que eles estão, né? Individualmente. Então, assim, o Vincenzo, ele... Não tinha essa preocupação muito quando eu era criança, né? Era a turma, mas as crianças estão evoluindo muito individualmente, Individualmente, né? Exatamente. Então, emocionalmente. Agora, a escola não é um lugar só para aprendizado de conteúdos. Ela é uma experiência sociocultural. Exato. Então, por exemplo, teu menino, ele sem dúvida consegue aprender coisas sem os outros no campo da informação, do acesso à ciência. Mas a convivência, né, a afetividade, a amizade, né, a competitividade saudável ou não, só é possível com outras pessoas. O Vincenzo é atleta, né? Então, nessa época que ele deixou a escola, ele estava muito no esporte, na competição do esporte, então com os colegas do esporte. Então, a gente achou que E quando a Regiane disse que ela teve que autorizar, é porque a legislação brasileira... Tive que autorizar. Não, você, pai ou mãe ou responsável, você pode ser punido se você não tiver o teu filho dentro da matrícula escolar. Aliás, é uma das razões de justa causa em demissão na legislação trabalhista. É mesmo? Sim, porque você tem que garantir, de alguma maneira, que o adulto tenha a responsabilidade de evitar. Evidentemente que não basta obrigar, é preciso também dar condição. Algumas políticas públicas dos últimos 30 anos, entre elas o Bolsa Família, que começou como Bolsa Escola, na cidade de Campinas, servia exatamente para que o pai ou a mãe, não tendo a justificativa de que ele não teria como dar o sustento e a criança teria que ajudar em casa, né, porque você tem o trabalho rural, você tem o trabalho, né, doméstico, você tem o apoio na pequena indústria, aí se tem esse conjunto de medidas. Agora, o que a Regiane levanta é sim uma obrigatoriedade da legislação. Sim, recebi o conselho tutelar várias vezes na minha casa. A promotoria da infância e da adolescência deve ter te acionado. Porque daí o Vincenzo pôde fazer o supletivo do primeiro grau para terminar até a 9ª série. Daí quando ele teve a matrícula no supletivo, a gente levou a matrícula e ele não precisou. Então ele terminou as últimas 2 séries no supletivo. Né? Mas você sabe que essa experiência individual que você falou também é um reflexo do mundo digital, das redes sociais. Cada pessoa tem uma programação diferente aqui. Exato, né? Então cria-se essas... O que eu recebo nunca vai ser igual a você. Se a gente tiver os mesmos amigos e as mesmas redes sociais, vai ser totalmente diferente a ordem das coisas que aparecem. O Netflix, né? Faz um menu para você, um para mim. Os temas que a filosofia diz que as pessoas fervem em temperaturas diferentes, né? E nesse sentido, claro que há uma individualização disso, né? Acho extremamente saudável quando a gente pode ter um processo de escolarização onde as escolhas elas sejam mais livres, como é o caso, né, do que você levantava. Né? Ele vai e diz, eu não aprendo. Ele estuda matemática no YouTube. Daí conheceu o professor no YouTube. O professor hoje é professor dele, particular, né? De dar aulas particulares de matemática. Então ele desenvolveu a forma dele aprender sozinho. Mas o Vincenzo é muito estudioso. Ele estuda mais do que se ele tivesse na escola. Uma boa parte do que nós aprendemos na escola foi no recreio. Com certeza. E isso é insubstituível. Aquilo tudo que você aprende em sala de aula pode ser aprendido em livros ou no mundo digital. Mas aquilo que você aprendeu no recreio, eu vou usar a palavra, a vivência, ela não é passada pelo meio digital. Nesse sentido, a família tem mesmo de pensar um pouco nisso. E quando você, né, dizia que hoje se pode ir perdendo pouco a pouco o uso da memória, das habilidades da inteligência humana, a mais fraca é a memória. Isto é, a menos útil. A menos útil? Isso, porque até ostra tem. Né? Elefante? Computador tem memória. Exato, pra caramba. Né? Então, tá lá. A ideia do uso da memória como sendo sinal de inteligência, ela é muito de uma cultura livresca como a nossa. Essa foi uma das... Várias vezes eu sou elogiado
né, em alguns lugares, diz assim, o Cortella tem uma memória incrível. PVC que teve aqui semana passada. Inacreditável. É incrível a memória dele. E nós admiramos a memória a minha às vezes é admirado, a de outras pessoas, de maneira equivocada. Porque a memória é a mais frágil das nossas habilidades. As habilidades mais fortes da inteligência é a comparação, a inferência, a transferência, a capacidade analítica. Né? A memória, como eu disse, né, hoje até o computador tem. Né?